Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael e este é o vídeo de número 9 do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos estar estudando os versículos 19 e 20 do capítulo 1 de Apocalipse. E assim nós estaremos encerrando o capítulo 1. Né? Então nós vamos inicialmente, irmãos, nós vamos estudar o versículo 20, para depois a gente voltar para o versículo 19, para facilitar assim, o entendimento dos irmãos. Então vamos lá para o versículo 20, né, do capítulo 1 de Apocalipse. Então estejam aí acompanhando com a gente, irmãos, né, a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, né, que nós sabemos que anjos são mensageiros, né, e aqui nós estamos vendo que cada mensageiro ele está portando uma carta que foi entregue a João, por meio de Jesus Cristo. E qual o objetivo dessa carta? Despertar as demais igrejas que tinham caído, as demais igrejas que estavam adormecidas. Então, esses mensageiros, eles são como estrelas nas mãos de Jesus. Né? Aqui o versículo está dizendo, né, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Ou seja, então esses mensageiros, eles são como estrelas nas mãos de Jesus. E aqui o versículo fala de 7 castiçais de ouro. Ou seja, 7 candeeiros de ouro. Nesse momento aqui, irmãos, o versículo está fazendo menção da menorá. Né? Esses 7 castiçais de ouro está simbolizando a menorá. Só que está mostrando aqui a menorá ainda apagada. Não está mostrando ainda a menorá acesa. A igreja ela estava com os fogos preparados ainda para serem acesos. Esse versículo, então, irmãos, ele mostra para a gente, né, como que Deus enxerga as 7 igrejas. Porque as 7 igrejas, elas representam todas as igrejas. Né? Nos representam as igrejas do passado e principalmente as igrejas do futuro que vão estar aqui nos últimos tempos. Então Deus enxerga essas 7 igrejas como a menorá, né? que está lá dentro do templo. Então, da mesma forma como Arão e seus filhos, eles precisavam preparar as lâmpadas de manhã e de tarde, porque existia o sacrifício da tarde, da manhã. Vocês lembram lá da ministração que nós falamos lá em Daniel capítulo 8? Todas as manhãs, né, o sacerdote ele tinha que ir até o templo e acender as lâmpadas da menorá, né? Preparar as lâmpadas para poder as lâmpadas ficarem acesas. Então esse era o trabalho de Arão e seus filhos. Então, da mesma forma que Arão ele preparava as lâmpadas para serem acesas, Cristo, que é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele também tem de trabalhar na menorá, que são as 7 igrejas. Então, da mesma forma que Arão está trabalhando naquelas lâmpadas, Cristo também, que é o nosso sumo sacerdote, ele também está trabalhando na menorá, que somos nós. Então, irmãos, a gente vai ver então que quando nós chegarmos lá em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, nós vamos ver então que a menorá já está acesa. No capítulo 1, Cristo está mostrando que Cristo está preparando a menorá, ou seja, no momento em que o sumo sacerdote ele ia lá no templo, ele limpava, né, cada uma das lâmpadas para poder o quê? Acender a menorá. Então, no capítulo 1, é como se ele estivesse limpando as lâmpadas, é como se Cristo estivesse preparando as lâmpadas para poderem ser acesas. E no capítulos 2 e 3, que nós vamos estudar nos próximos vídeos,
Cristo estará o quê? Acendendo a menorá. O que significa acender a menorá? Acender a menorá é quando Cristo está se dirigindo à igreja com repreensões e com elogios. Nós vamos ver que lá nas 7 igrejas, Deus está se dirigindo às 7 igrejas com palavras de repreensões e palavras de elogios. Ou seja, esse é o momento em que ele está o quê? Acendendo as lâmpadas. E aí, qual a diferença entre o castiçal e o candelabro? Então, é muito simples, né? O castiçal, ele tem um encaixe para apenas uma vela, ou seja, uma lâmpada. Enquanto o candelabro, ele tem encaixe para 2 ou mais lâmpadas. Então, o candelabro, irmãos, é a mesma coisa que a menorá. Então, o candelabro, você pode falar candelabro ou menorá. E o castiçal, né, é o candeeiro, ou seja, aquele local onde é colocado apenas uma lâmpada. Então, os candeeiros ou os castiçais, né, são as lâmpadas. E a menorá, nós sabemos que a menorá ela tinha 7 lâmpadas ou 7 candeeiros, que eram encaixados. Né? Diferente da Hanukkah, ou da Hanukkah, né? Que eu vou explicar para os irmãos daqui a pouquinho o que significa. Então, a menorá, irmãos, era quando o sacerdote ele preparava o azeite, né, para as lâmpadas. Né? No momento em que ele se dirigia ao templo, né, ele preparava o azeite ali para poder acender as lâmpadas. Então, essa aqui é uma figura para nós que somos hoje da igreja, para nós que somos de Cristo. Né? Então, o que o sumo sacerdote está fazendo para as lâmpadas, Cristo está fazendo para nós que somos a igreja dele hoje. Então, quando ele fala aqui, né, que o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, são esses anjos, são os mensageiros que estão o quê? Que estão na destra de Deus. Estão nas mãos deles. Nas mãos dele, né? E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Ou seja, então o Apocalipse está nos mostrando aqui a forma como Deus nos enxerga. Então ele está nos enxergando como uma menorá. Porque as 7 igrejas elas não são somente 7, né? Elas fazem representação de todas as igrejas. Vamos ver aqui agora, irmãos, em Levítico, capítulo 24, versículo 3, né? Como que era esse procedimento lá na lei. Né? Vou ler aqui para os irmãos terem um entendimento para a gente poder fazer comparações. Né? Então, lá em Levítico, capítulo 24, versículo 3, diz assim: Arão as porá em ordem perante o Senhor, e continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do templo, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então, esse versículo aqui, o que ele está dizendo, esse versículo? Ele está falando do ministério, né, que o sumo sacerdote deveria exercer sobre as lâmpadas. Então, da mesma forma que Cristo ele está no meio dos candeeiros, né, no meio das 7 lâmpadas, né, e ele está trabalhando nas lâmpadas que somos nós, da mesma forma também o sacerdote também fazia a mesma coisa. Né? Ele ia até o templo, né, e enchia as lâmpadas de azeite, né, colocava elas em ordem e enchia as lâmpadas de azeite. E o sacerdote está fazendo isso com as mãos. Ou seja, da mesma forma que nós estamos como estrelas nas mãos de Cristo, o sacerdote também está fazendo isso com as mãos, ou seja, ele está limpando as lâmpadas e está enchendo as lâmpadas de azeite com as mãos. Cristo também está fazendo isso com a igreja. Então, isso é o papel de Cristo hoje em relação à igreja. Porque o Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está nos céus, né? Lá no tabernáculo celestial. Então, o que aconteceu, irmãos? No tabernáculo, né, de um lado,
ficava a menorá, que representa as 7 igrejas, e do outro lado ficava a mesa da proposição. Essas duas peças, elas ficavam no santo lugar. Os irmãos sabem que o tabernáculo era dividido em 3 partes, né? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Então, no santo lugar ficava o quê? Ficava de um lado, ficava a menorá, e de outro lado ficava o quê? A mesa dos pães da proposição. Por que essa mesa da proposição tinha 12 pães? Porque Deus queria, né, que as 12 tribos comessem desse pão. Mas só que só tinha uma tribo comendo, que era a tribo de Levi. Ou seja, não era a tribo, né, toda, né, só da linhagem de Arão. Era só a tribo exclusivamente de Levi. Então, quando o sumo sacerdote ele passava para entrar no Santo dos Santos, né, ele tinha que passar pela mesa da menorá, né, e pela mesa dos pães da proposição. Esse é o caminho que Cristo fez para poder chegar ao Santo dos Santos. Então, nas mãos de Cristo hoje estão as 7 estrelas, né? Esses anjos, eles estão mandando mensagens para as igrejas, mensagens, né, em forma de trombetas. E nós vemos que, da mesma forma que o sumo sacerdote ele coloca as lâmpadas, né, da menorá em ordem, Cristo também está colocando as lâmpadas em ordem. Então a gente percebe lá no versículo que as 7 igrejas elas estão exatamente nessa ordem. Né? Quando nós vamos lá no capítulo 1, versículo 11, vou ler aqui para os irmãos, né, aqui na Bíblia. Capítulo 1, né, vou ler do 10. Né? Capítulo 1, versículo 10. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, Cristo está falando como voz de trombeta. Que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Ou seja, irmãos, essa ordem que está aqui na Bíblia não é uma ordem que o escritor quis colocar. Foi a ordem que Cristo estabeleceu. Quando Cristo está preparando as lâmpadas, que somos nós, ele colocou as igrejas nessa ordem. Ou seja, não foi uma ordem assim aleatória. Essa é a ordem que foi estabelecida por Cristo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, só para facilitar o entendimento de como é, né, a diferença entre um castiçal e um candelabro e a menorá propriamente dita. Então, só um momentinho que eu vou estar aqui compartilhando com os irmãos a tela. Louvado seja Deus. Vamos compartilhar aqui com os irmãos. Só um minutinho. Aqui está. Então, a diferença entre um castiçal e um candelabro. Né? Então, o castiçal é para colocar apenas uma lâmpada, né, que representa aqui uma igreja, e o candelabro, né, que é a menorá, né, com 7 lâmpadas. Essa menorá ela ficava onde? Dentro do santo lugar. Do lado, né, ao lado da mesa do pão da proposição. Ou seja, a menorá ficava de um lado e a mesa dos pães da proposição ficava do outro lado. E aqui embaixo, né, os irmãos estão vendo aqui a menorá com as igrejas aqui em ordem, como Cristo estabeleceu. Então Cristo ele nos enxerga como essa menorá, e no momento em que ele nos enxerga como menorá, ele está o quê? Colocando em ordem as lâmpadas. Né? Então ele colocou em primeiro lugar Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, né? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, isso aqui não é uma ordem aleatória, né? Foi uma ordem que Cristo colocou. Então, essa é a forma como Deus nos enxerga hoje.
lógico, nós vamos estudar, na próxima aula, nós vamos estar estudando a questão das 7 igrejas, a gente vai ver que não são somente essas igrejas. Né? Essas igrejas aqui elas estão representando todas as igrejas. Então, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Bom, então, só um minutinho. Voltar aqui para a tela normal. Isso. Bom, então, dito isso, né, então nós mostramos aqui para os irmãos, né, a questão das igrejas, né, e agora eu vou explicar para os irmãos, né, a questão da Hanukkah. Então, vou fazer um histórico aqui para os irmãos poderem entender. Então, os judeus, eles comemoram o que? A festa de Hanukkah, que é também chamada da festa da dedicação ou a festa das luzes. Essa festa de Hanukkah é comemorada no final de novembro ou início de dezembro. É chamado Natal cristão. Só que o Ocidente ele confunde muito essa questão. Na realidade, eles não estão comemorando o Natal, né? Mas muitos confundem essa festa de Hanukkah com Natal cristão dos judeus. Né? Na realidade, não é. E lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, Cristo ele faz menção dessa festa da dedicação. Ele vê lá, a palavra lá no versículo, capítulo 10, versículo 22 de João, diz assim, Jesus, né, passeando no templo, na comemoração da festa da dedicação. Então lá em João 10, 22, tem essa passagem, né, onde que mostra Jesus passeando no templo, na comemoração da festa da dedicação. E essa passagem aqui é a única passagem da Bíblia, né, do Novo Testamento que se refere a essa festa. Então, o que aconteceu, irmãos? Né? Voltando um pouquinho na história, no ano 167 a.C., aproximadamente, né, Israel ele era dominado pelos gregos. Então, os irmãos devem lembrar, né, dos vídeos que nós falamos a esse respeito. Né? E quando eles eram dominados pelos gregos, eles proibiam que as práticas judaicas. Né? Os gregos proibiam as práticas judaicas. Então, era proibida a circuncisão, era proibida a questão do sábado judaico. Né? E eles pegam o templo, né, e transformam o templo num templo pagão. Aí o que ocorre? Os judeus, então, vão declarar guerra contra os gregos. E os gregos, naquela época, era o maior império da época, né? Era o Império Grego. E aí um grupo de judeus, sem treinamento militar, que são aqueles macabeus, né, que nós comentamos lá nos vídeos passados, o que vai acontecer? Eles vão vencer os gregos. Se você for lá no nosso vídeo número 4, né, você vai ver, a gente fala com mais detalhes essa questão. Então, os judeus, eles vão, quando eles vão enfrentar os gregos, então, eles vão conquistar, né, a liberdade e vão conquistar também o Templo de Jerusalém. No momento em que eles conquistam o Templo de Jerusalém, o que tem que acontecer? Os judeus eles vão purificar o Templo lá em Jerusalém. Né? Porque o Templo, né, ele foi, vamos dizer assim, né, os gregos entraram ali, né, e profanaram o templo. Então, os judeus eles vão purificar o templo, e para o templo funcionar, né, precisa o quê? Da menorá estar acesa, para o templo funcionar. E então, eles procuram, então, né, o azeite de oliva, né, puro, para poder acender o candelabro. E eles encontram somente um potinho de azeite, né, suficiente para um dia. Aí, o que aconteceu, né? O azeite que era para durar um dia, né, porque eles acharam somente um potinho de azeite, esse azeite que era para durar um dia, ele dura 8 dias. Então, né, então nessa festa de Hanukkah, né, se comemora o quê? O que se comemora nessa festa de Hanukkah? Se comemora o milagre do azeite, né, porque o azeite que era para durar um dia durou 8 dias, e se comemora também a vitória de Israel, né, sobre o Império Grego.
E eles comemoram essa festa, né, acendendo a Hanukkah. Eles chamam de Hanukkah. A Hanukkah, então, ela é diferente da Menorá. A Menorá é um candelabro de 7 braços, que nós vimos ali, né, que ficava dentro do templo. E hoje não se acende mais a Menorá, né, porque não tem mais templo. E hoje, no lugar da Menorá, eles acendem a Hanukkah, que é um candelabro de 8 ou 9 braços. Sendo que o nono braço ele fica solto, né, porque o milagre do azeite ocorreu, né, durante 8 dias. Então, esse nono braço ele fica solto exatamente para poder alimentar as demais, né, para poder acender as demais velas. Então, durante o que? 8 noites, né, depois do pôr do sol, né, e perto da janela, né, para que as pessoas possam ver ali a Hanukkah iluminada, eles comemoram, então, a festa de Hanukkah. Então, esse aqui foi um histórico, né, só para os irmãos poderem entender a diferença entre a Hanukkah e a Menorá. Eu vou mostrar aqui para os irmãos na tela, né, só para os irmãos, um modelo aqui da Hanukkah, para os irmãos poderem fazer a diferença. Então, só um minutinho. Vou compartilhar com os irmãos aqui. Então, aqui está, né? Isso aqui é a Hanukkah, né? Você vê que ela tem 8 braços e tem o braço, o nono braço, né, que fica ali no meio. Ele é solto, né? Por quê? Porque ele alimenta as demais lâmpadas. Né? Amém, irmãos? Bom, então, explicada essa questão, então, né, do capítulo 20, do versículo 20, né, do capítulo 1, agora nós vamos voltar agora ao capítulo 19, para poder explicar para os irmãos. Então, vou ler para os irmãos aqui o versículo, capítulo 1, versículo 19 de Apocalipse, que diz assim: Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, esse versículo 19 aqui, irmãos, é um versículo interessante, por quê? Porque a própria Bíblia, ela está mostrando as 3 divisões do Apocalipse. Então, vocês devem lembrar que lá no início, né, lá no primeiro vídeo, nós falamos que nós dividimos o Apocalipse em 7 partes. Aquela divisão que nós dividimos é uma divisão didática, uma divisão acadêmica. Mas aqui a própria Bíblia está dando divisão. Ou seja, o versículo 19 está nos informando, né, como que deve ser dividido o Apocalipse. E é muito interessante, né, irmãos, quando a própria Bíblia ela traz a explicação, né, de determinada passagem, determinado versículo. Então é tão bom, por exemplo, quando nós lemos ali a parábola do semeador, né, e quando a gente continua a ler, quando a gente lê toda a parábola, a gente vai ver que lá mais ou menos ali no finalzinho da parábola, Jesus começa a explicar, né, cada detalhe da parábola do semeador. Ou seja, não precisa de ninguém ficar inventando, ninguém ficar pensando alguma coisa além, né, porque a própria, a própria parábola ela tem a explicação, né, do significado dela. E aqui é interessante porque a própria Bíblia está nos dando a explicação, está dizendo, ó, o Apocalipse se divide em 3 partes, né? Em 3 sessões, né? O livro de Apocalipse. As coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Né? Então, o que são as coisas que tem visto? Né? São as coisas que João acabou de ver, né? Aqui no capítulo 1. O que João viu no capítulo 1? João viu a Cristo glorificado. Porque a partir do Apocalipse, Cristo ele se apresenta de forma glorificada. Diferente dos evangelhos, né? Onde Cristo ele se apresenta a nós, né? De forma encarnada. Diferente. Então, as coisas que tem visto são aquilo que João acabou de ver, ou seja, o Cristo glorificado, porque, né,
a humanidade ainda não viu, né, a Jesus glorificado, né? Vai ver, né, quando ele voltar. As coisas que são as 7 igrejas, né, que nós vamos estar estudando nos próximos vídeos, que estão lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, e as coisas que hão de acontecer depois dessas, que são as coisas narradas a partir do capítulo 4. Ou seja, a partir do capítulo 4 são as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então, essa são as 3 divisões do Apocalipse, que a palavra de Deus nos apresenta. E nós podemos também entender essa divisão da seguinte forma. Nós vimos nós lemos, né, que lá em Apocalipse 1, versículo 10, diz que Cristo, né, diz que a voz de Cristo era como voz de trombeta. Ou seja, Jesus diz o seguinte: escreve estas coisas o quê? A palavra de Jesus, né? E essas coisas, elas são o quê? São coisas que vão trazer elogios e repreensão. Então, são coisas, né, que vão trazer elogios e repreensão, que nós vamos ver aqui no capítulos 2 e 3. E se a palavra de Cristo ela é como trombeta, né, ela está soando como trombeta, é como se Cristo estivesse entregando uma trombeta para cada anjo. E esse anjo ele vai levar essa palavra para as igrejas em forma de trombeta. Então, nós podemos dizer que as coisas que tem visto, né, é tudo aquilo que João acabou de ver até aqui, né, inclusive os versículos de 12 a 18, que mostra ali Cristo glorificado. As coisas que são recados às 7 igrejas, né, que está lá no Apocalipse 2 e 3, né, ou seja, é o momento em que Cristo está ascendendo, né, a menorá, porque aqui no capítulo 1, ele está o quê? Limpando as lâmpadas e colocando as lâmpadas em ordem. E as coisas que hão de acontecer, né, tudo que vai acontecer depois do livro selado com 7 selos. Né? No momento em que o livro selado com 7 selos vai ser aberto. Assunto esse que não vamos estar estudando mais para frente. Então, irmãos, essa é então a explicação, né, dos versículos 19 e 20 de Apocalipse. Né? E aí nós encerramos aqui o capítulo 1, né, do livro de Apocalipse. E espero que os irmãos tenham compreendido. Né? Se não compreenderam, peço que vocês coloquem nos comentários as suas dúvidas, os questionamentos de vocês, para que a gente possa estar esclarecendo os irmãos, né? Que o objetivo desse canal é exatamente esse, poder trazer esclarecimento para os irmãos a respeito da palavra do Senhor. Então, eu agradeço a todos que permaneceram até aqui o final do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe aí o seu joinha, seu like. Se você ainda não é assinante, peço que você, né, se inscreva aí no nosso canal, para que você aí possa assistir muito mais conteúdos, né, a respeito da palavra do Senhor. E até o próximo vídeo, irmãos. Né? Amém, né? Fiquem todos aí na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.